Aquela mulher ali naquele momento estava diante de um homem simples, poderoso. E a Bíblia também nos diz que se nós queremos ser pessoas poderosas, se você, homem e mulheres e crianças, jovens, se nós desejamos ser poderosos, Romanos 1, versículo 16, basta lermos os evangelhos. Vocês conhecem a história de Pedro? Ele estava adentrando a porta formosa, em uma das portas de Jerusalém, e ali havia um homem, 40 anos, ele nasceu com problemas, nunca pôde andar. Aquele homem nem sequer atreve a olhar para Pedro e João. Aquele homem estende a mão para Pedro e João e pediu uma esmola. Ele não olha para Pedro, ele não olha para João. Talvez por ter 40 anos de idade, a Bíblia diz que naquele momento ele tinha 40 anos de idade, por estar envergonhado, talvez queria trabalhar, ter uma vida normal como nós todos temos, mas ele não tinha. Naquele momento então Pedro pega na mão dele e disse: olhe para nós. Naquele momento eu fico imaginando ali, aquele homem olhando para Pedro e João, fixamente. Então Pedro disse: olha, dinheiro nós não temos, ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos, em nome do Senhor dos Exércitos, nós te damos. Levanta e anda. Homens poderosos. Agora esta mulher está diante de um profeta, o profeta Eliseu. Talvez o profeta Eliseu não tivesse uma casa para morar, mas era um homem poderoso. E ele pergunta: o que hei de fazer por ti? Diz-me o que é que tens na tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija com um pouco de azeite, nada mais. Então disse ele: vai, pede emprestados a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então ele disse: olha, preste atenção, vai até as pessoas da rua da sua casa, da quadra da sua casa, na cidade. Quanto mais vasilhas vazias você trouxer para a sua casa, melhor. Peça emprestado. Era uma mulher temerosa, era uma mulher de oração. Seu esposo acabara de falecer, mas seria um futuro profeta. Então ela não teve problema algum de ir nos vizinhos e pedir vasilha emprestada. Todos gostavam da mulher. Imagine eu como cristão, como adventista do sétimo dia, muitas das vezes eu não converso nem com as pessoas que moram ao lado da minha casa. E às vezes eu tenho que ter a cara de pau de pedir algo. E muitas das vezes eu não sou atendido. Mas ele disse quando ela estava saindo: ei, não se esqueça, não poucas vasilhas, muitas vasilhas. E ele segue dizendo, o profeta segue dizendo a ela: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles traziam as vasilhas vazias, e ela as enchia. E sucedeu que, eu fico imaginando, depois de um tempo enorme, que trouxeram muitas vasilhas, ela diz para o filho: trazei-me outra vasilha. Trazei-me ainda uma vasilha, porque o azeite não cessava no jarro daquela mulher. Porém, um dos filhos lhe disse: mamãe, não há mais vasilha alguma. Naquele momento, o azeite se cessou. Então, possivelmente uma mulher de oração, ela ali de prantos, em joelho, ela ora a Deus junto com os filhos, agradecendo por aquele milagre que ela esperava. Ela nunca imaginou que aquilo fosse acontecer. Eu fico imaginando que ela ora. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, Eliseu, um homem poderoso, um homem simples. E disse Eliseu a ela: vai, vende o azeite, pague sua dívida e vivei do resto. Vocês estão entendendo o contexto desta história? Aqui começa dizendo: meu marido, teu servo, morreu,
E tu sabes que teu servo era temente ao Senhor, era temeroso, era um pai bom, era um pai exemplar, era um marido exemplar. Todos o amavam. Mas vieram na minha casa os credores, vieram na minha casa os agiotas, bateram na minha porta e disseram que em poucos dias voltarão. Se eu não tiver o dinheiro para pagar a dívida, meus filhos serão levados como escravo. Imagine se esta mulher acabara de perder o marido e agora por um fio estava perdendo os 2 filhos. Nós conhecemos a história do rei Acabe e como aquele povo durante 3 anos e meio a seca dominou todo aquele solo israelense. Estava no ano aproximadamente 852 a.C. Jorão era o rei de Israel e reinou Israel por 12 anos. Josafá foi o rei de Judá e foi rei de Judá por 25 anos. Após a morte de Acabe, tiveram outros reis. Vocês conhecem a história. Após a morte de Salomão, o reino de Israel dividiu em 2 partes. 10 tribos para um lado, com Jeroboão, e 2 tribos com o outro lado, com Roboão, que era o filho de Salomão. Essa mulher era esposa de um dos discípulos dos profetas. Sim, ela tinha acabado de perder o marido. E aqui nós estamos entendendo se era um homem amável, se era um homem bom, o que foi que aconteceu para que ele contraísse essa dívida. Aqui nós entendemos, nós somos seres humanos, e Romanos 3,23 diz que todos pecaram, e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículo 10 nos diz que não existe um justo sequer. Assim como esse homem de Deus cometeu erro, homens de Deus cometem erros, e mulheres de Deus também cometem erro. Mas quais foram o motivo então, que esse homem contrairia essa dívida? Possivelmente, existe um motivo. Na época em que Jesus esteve aqui na terra, no mesmo período, viveu um homem, um historiador chamado Flávio Joséfo, um grande historiador. E em os seus relatos, ele menciona Obadias. E Obadias é mencionado em 1 de Reis 18, versículo 4, porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 escondera, colocara em alguns lugares diferentes, para que esses 100 profetas não fossem mortos, assassinados, assim como outros. Antes desses 2 reis que eu mencionei, era Acabe. E Acabe sabia, ele conhecia as leis de Deus, e as leis de Deus diz não casar com mulher, ou não casar com um homem que não é do povo de Deus. Não devemos casar com pessoas que não pertencem à nossa igreja. Qual foi o erro de Salomão? Neemias 13:26, o erro de Salomão em Neemias 13:26 foi casar com uma mulher que não era do povo de Deus. E agora esta mulher que dominava Israel, ela mandava, estava perseguindo os profetas de Deus. E aqui diz que Obadias escondeu 100 profetas, de 50 em 50 em algumas covas, algumas cavernas, para que não fossem assassinados. Possivelmente, Obadias contraiu a dívida para que pudesse comprar alimento, para que pudesse sustentar esses 2 homens. No Antigo Oriente, lá no Velho Testamento, as viúvas por si mesmas eram muito vulneráveis à pobreza. A viúva de um profeta ficava mais ainda exposta a passar dificuldades, porque os profetas viviam na provisão diária de Deus. Eliseu conhecia o jovem esposo daquela mulher que acabara de falecer. Ele chegou-se ao profeta de Deus. Ela vai então até o homem de Deus pedindo socorro. Ela não vai a qualquer pessoa, ela vai a uma pessoa idônea, uma pessoa de caráter, uma pessoa que podia sim resolver os problemas dela. E hoje muitas das vezes você vai no Instagram ou no TikTok e você vê ali meninas de 14, 15 anos dando conselhos amorosos, e são muitos. Mas ela foi até uma pessoa de Deus. Ela pediu conselho.
Na época havia um código ou uma lei chamada Hammurabi. Mas quem foi que criou esta lei? Aproximadamente no ano 1700 a.C., um rei que tinha por sobrenome Hammurabi criou esse código, ou criou esta lei. A lei israelita na época, no Velho Testamento, permitia, como forma de proteção, que o credor ou que os agiotas levassem como escravos, se não pudessem pagar a dívida. Nós sabemos que só voltaria no jubileu, 50 anos depois. Imagina esta mulher então agora acaba de perder o esposo e os 2 filhos pequenos, como aquela mocinha ali, seriam levados como escravos. E o que seria daquelas 2 crianças? Mas em Deuteronômios 15, de 1 a 18, existe uma ressalva, para que isso não fosse feito em tempos de fome ou de grandes necessidades. Então tem 2 linhas de raciocínio aqui. Ou ele pegou esse dinheiro emprestado para manter aqueles homens, aqueles profetas, aqueles estudantes de profetas nas covas escondidas de alguém que não era do povo de Israel, ou pegou alguém do povo de Israel mesmo, porque ali jamais ninguém adorava a Deus, eles adoravam a Baal. Que situação! Seu apelo neste momento era urgente, seus filhos seriam levados, ela estava angustiosa, a separação iminente de seus filhos seria demais para ela naquele momento, ela já quase não sabia mais o que fazer. Então ela vem até um profeta de Deus demonstrando muito respeito e humildade. Ela o relembra da vida piedosa que seu marido levava ainda quando estava vivo, como esposo, como pai, como amigo e como estudante de profeta, das quais o profeta Eliseu encabeçava. E o profeta Eliseu foi aluno da escola do profeta Elias, que subiu numa carruagem de fogo, outro homem poderoso que nós conhecemos. Tudo quanto nos aflige deve ser colocado primeiramente em oração, assim como ela fez antes de procurar o profeta. E é o que nós como cristãos devemos fazer, buscar a Deus em oração. Por isso Jesus diz: vinde a mim, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu jugo é suave. Ela colocou-se totalmente debaixo da provisão divina, mas este sofrimento estava para acabar. O sofrimento de perder o marido já era difícil, e agora perder os 2 filhos. Iriam ser escravos, estariam nas mãos de quem? Fazendo o quê? Seriam maltratados? As perguntas que ficavam na mente daquela mãe. As perguntas eram muitas. O que seriam dos seus filhos? Ela dizia: meus filhos, minha herança. A dor e o desespero desta mulher era grande, já era quase insuportável, mas Deus nunca deixa um justo desamparado. Essa é a grande realidade. Eu fico imaginando ali naquele momento, quando aqueles agiotas vêm pela primeira vez para levar os 2 filhos, eu fico imaginando ali 3 anjos da guarda, da mãe e dos 2 filhos. Às vezes alguém pergunta: mas pastor, qual é o poder de um anjo? Não sei dizer. O que eu posso dizer é que 2 de Reis 19, versículo 35, nos diz que em uma noite, um anjo de Deus destruiu 185.000 soldados assírios. Eu fico imaginando aquele soldado Desmond Doss na Segunda Guerra Mundial, era adventista, não pegava em arma, estava havendo uma grande batalha, a batalha de Okinawa, e ali ele estava lutando. Eu fico imaginando naquele momento, ele subindo aquela montanha e descendo, subindo, buscando soldados feridos e trazendo, subindo e trazendo 75 soldados. Eu imagino naquele momento então, os anjos de Deus com as asas abertas, para que os tiros não pegassem no soldado Desmond Doss. Ele precisava de dar esse testemunho, era um homem de Deus, o soldado Desmond Doss, estava dando um testemunho terrível ali, mesmo depois de 1945 até hoje é testemunho. E muitas das vezes nós como cristãos, a irmã aqui no começo pediu orações
principalmente pelo Covid. Eu nunca vi nas redes sociais, eu tenho certeza que vocês também, nunca viram tanta gente pedindo oração. Pessoas que estão na igreja, pessoas que estão fora da igreja pedindo oração. Em alguns casos as orações são atendidas, as pessoas se recuperam. Outros casos não são atendidos, mas nós oramos sistematicamente para que Deus também abençoasse aquele, e para que ele pudesse sobreviver. E nós sabemos que existem algumas perguntas que nós saberemos quando lá no céu nós estivermos. Lá nós teremos a resposta. Ela seguiu a palavra profética de Deus através do profeta Elias. E segundo as instruções do profeta Eliseu, ela deveria vender o azeite, pagar a dívida e viver do resto. Mal sabia ela que naquele momento, dentro de poucos dias, se tornaria uma grande empreendedora. Com certeza, ela nunca imaginou tanta bênção. Deus usou o que aquela mulher possuía naquele momento para multiplicar os recursos e realizar os milagres que ela precisava. Diante do clamor daquela viúva, Eliseu ficou sensibilizado. Deus se compadeceu daquela mulher sofredora, interveio na sua causa, e Deus se compadece de cada um de nós neste momento. Existem coisas das quais nós não sabemos os porquês, que passamos em nossas vidas, seja financeiro, seja conjugal, seja familiar, seja o que for, nós devemos colocar nas mãos de Deus. Sim, existe um grande suprimento para toda necessidade, quando Deus intervém. Deus está disposto a nos ajudar. Para Deus operar um milagre, a quantia não faz nenhuma diferença. E vou concluindo. Antes da minha conclusão, quero dizer algo para vocês. Assim como esse vaso, ela ia derramando e o vaso não cessava. Eu fico imaginando Jesus quando fez aquelas 2 vezes aquela multiplicação dos peixes e dos pães. Mas eu tenho uma vaga ideia que quando eu estudava teologia parte na Espanha, eu tive o privilégio de ir para Marrocos, Tanger Med. O Estreito de Gibraltar ali, 15 quilômetros. Tanto na ida quanto na volta, fomos de navio. Capacidade para 1.200 pessoas tinha o navio, eram vários navios. E ali aquelas pessoas, aqueles muçulmanos, aquelas pessoas, o pão deles é aqueles pão redondo, e eles não usavam facas para cortar o pão. Eles iam tirando pedaço de pão. É o costume deles, e era o costume da época de Jesus. Eu fico imaginando Jesus fazendo um milagre. Imagina se vocês, os discípulos, andando. A Bíblia diz que a primeira vez era 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eu fico imaginando eles arrancando um pedaço de pão e voltava outro pão no lugar. Eles arrancavam um pedaço de pão e voltavam o pão no lugar. E aquela mulher então, ela foi despejando o azeite. E ela foi ficando ali surpreendida pelo que Deus estava fazendo por ela naquele momento. Quando nós lemos os 3 últimos capítulos de Juízes, 19, 20, 21, 19, 20, 21, se nós lermos ali 2, 3, 4 vezes, nós vamos entender que por conta de uma mulher, que Deus se preocupou, morreram mais de 90.000 homens. Uma mulher, que Deus se preocupou. Jesus se preocupa com cada um de nós. Mas qual era o interesse de Jesus? Deus está interessado em resolver nossos problemas financeiros. Não, precisamos, claro, controlar as nossas finanças. Não podemos gastar mais do que ganhamos. Mas ali naquele momento, era um momento especial. E muitas das vezes, nós estamos passando momentos especiais iguais a esta viúva. E Jesus, Deus está disposto a resolver os problemas financeiros. Deus está interessado em resolver nossos dilemas familiares. Quantas pessoas que já morreram sem abraçar alguém que amava porque estavam brigados. Por uma briga simples, muitas das vezes ficam afastados 5, 10, 15, 20 anos. Mas o coração é duro e eu não tenho ali a vontade, o interesse de pedir perdão. E quando aquela pessoa morre, muitas das vezes vão até o cemitério e ficam levando flores. É grande. Nós devemos aproveitar a cada minuto da nossa vida
por isso que muitas e muitas vezes eu vou daqui para Rondônia, Rolim de Moura, onde está minha família. Vou direto. Esse ano já fui 5 vezes. Às vezes eu gasto. Minha irmã que está para chegar agora vai para Rolim de Moura e eu vou novamente. Estaremos os 4 irmãos ali junto da minha mãe. Meu pai já descansou do Senhor. Devemos resolver os nossos problemas familiares. Deus está interessado em nos prover de alimentos saudáveis. Nós oramos, pedimos orações na igreja para que os irmãos orem para que nossa saúde melhore, mas nós não estamos dispostos a mudar a nossa alimentação. E por último, para concluir, Deus está interessado em prover alimentos para todas as pessoas. Deus proveu ali. Havia 5.000 homens a primeira vez, sem contar mulheres e crianças. Na segunda vez havia 3.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que havia muitas. Todos se alimentaram. Essa viúva vai ter um profeta de Deus, e ela clama: meu marido, teu servo morreu. Então ele diz: o que é que tens na tua casa? A serva não tem nada, só uma botija com um pouquinho de azeite. E para que os irmãos saibam, naquela época eram poucas as pessoas que podiam ter azeite em casa. Era caríssimo, caríssimo. E Deus fez este milagre. Então o profeta diz: vai, pega a vasilha emprestada, e não poucas, e entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos. O que acontece no seu lar, as outras pessoas não precisam ficar sabendo. E se a gente entra nas redes sociais, estão expondo toda a sua intimidade, estão fazendo o contrário. E o exemplo desta mulher, que nós possamos aplicar para a nossa vida, não importa o que nós estamos passando, que nós possamos colocar nas mãos de Deus. Se o jugo está pesado demais, Jesus está dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.